professor Benjamin Cohen contrapõe a sua perspectiva de poder monetário, que enfatiza a autonomia, vale dizer, a possibilidade de postergar ou de passar adiante para outro agente econômico custos de ajustes macroeconômicos, basicamente de ajustes, principalmente, ajustes de balanço de pagamentos, e o fato de que essa autonomia cria influência. Então, ele usa esses dois elementos, essas duas dimensões, autonomia e influência, para enfatizar o papel do poder monetário, diferenciando, em alguma medida, das abordagens convencionais que tratam uma ou mais dimensões associadas a ganhos de senhoreagem, a ganhos de flexibilidade, de reputação e de alavancagem. Tanto quanto olhar a questão do poder monetário, parece que a grande contribuição, uma das grandes contribuições que o Cohen vai dar para esse tipo de análise, é o pequeno modelo que ele desenvolve lá no começo dos anos 70. Ele está analisando a questão da decadência da libra esterlina, que está acontecendo nas décadas imediatamente anteriores, exatamente no pós-guerra, que é quando o dólar se consolida como grande moeda, e os Estados Unidos como o país líder da esfera ocidental, da esfera capitalista. Vivíamos então um mundo de Guerra Fria. E o que o Cohen propõe para tentar explicar essa questão da moeda internacional e para poder analisar o poder monetário derivado da existência do uso internacional de uma determinada moeda, é simplesmente partir da observação das três funções clássicas da moeda. Já está, essa perspectiva está absolutamente alicerçada na literatura econômica. Uma dessas funções, talvez a mais importante, na perspectiva keynesiana é a mais importante, na visão do Keynes, que é a unidade de conta, ou seja, ser referência para os contratos. Lembrando que uma economia mercantil, o capitalismo como uma forma superior e mais desenvolvida de economia mercantil, as relações são contratuais, esses contratos têm a referência monetária. Todas as relações se baseiam em contratos de compra e venda e se baseiam em preços. E esses preços são os sinais para que as decisões econômicas sejam tomadas. Se nós olharmos lá na origem da economia política, os primeiros economistas políticos, o Adam Smith, e antes dele e depois dele, tentam compreender o comportamento dessa emergente economia capitalista a partir dos sinais de preço. A discussão se havia fundamentos para os preços, o valor associado ao trabalho. A teoria do valor do trabalho é a base da economia política clássica. Posteriormente, depois da Revolução Marginalista, a teoria do valor enquanto teoria de preços desloca isso para uma dimensão da subjetividade, da utilidade atribuída pelos consumidores. Até que vem lá o Marshall e faz uma síntese entre os elementos. Não é o foco aqui da nossa discussão, mas lembrando que se os contratos são estabelecidos e eu tenho preços, eu preciso de um idioma, de um linguajar, de referências, uma métrica, e as moedas dão essas métricas. Então a unidade de conta é a base do exercício, na função basilar do exercício de um instrumento enquanto moeda. Como os contratos são denominados num determinado instrumento, uma determinada moeda, esta moeda funciona como meio de troca. E na medida em que se preserva certa estabilidade nessas funções com o passar do tempo, também a moeda passa a exercer a função de reserva de valor. Se nós olharmos isso para o plano internacional e olharmos isso na sua uso em termos de dimensão pública e uso em termos de dimensão privada, na dimensão pública, o uso de uma moeda internacional como referência por outros países representa a existência de uma âncora de preço. Então, regimes de câmbio fixo, regimes de câmbio administrado, que foram muito comuns e são muito comuns em países com moedas mais instáveis, sempre há uma ligação com uma outra, formal ou informalmente, com uma outra moeda, o dólar. Vem aí o fenômeno da dolarização.
e por conta disso também no setor privado, contratos internacionais comerciais, de serviços, contratos para transferência de direitos de propriedade, ativos financeiros, por exemplo, acabam sendo denominados nesta moeda internacional, né? Do ponto de vista público, como meio de troca, as autoridades monetárias acabam comprando e vendendo moeda estrangeira e interferindo, né, fazendo intervenções no mercado cambial, exatamente porque, né, há alguma referência para esta moeda, né, que determina com que o Banco Central tenha que intervir e tenha que acumular reservas, a função de reserva de valor. No plano privado, a moeda internacional acaba funcionando como o instrumento para a liquidação dos contratos. Então, a unidade de conta é como o contrato é denominado e depois liquidado, né? Os direitos são transferidos a partir do depósito de um determinado valor na conta de um determinado agente, por exemplo. E também, né, recursos são captados e ativos são mantidos, lembrando que qualquer transação comercial ou transação financeira tem uma ponta que compra e uma que vende. Então, quem está comprando um ativo financeiro o faz como uma forma de acumular, né, riqueza ao longo do tempo. Então, o que o Cohen, a partir dessa referência, vai tratar de observar é quais moedas conseguem exercer essas funções e se essa capacidade ela é limitada regionalmente ou se ela é de projeção global. Nós vimos os dados extensivamente de forma anteriormente, de modo que quando o Cohen pensa na sua pirâmide, ele observa o quê? Observa que o dólar tem projeção global e domina todos esses escopos, né? Então é a moeda mais utilizada como âncora no uso público de unidade de conta, âncora de preços, mas também é mais utilizada como denominação dos contratos privados. Como é âncora de preços, os bancos centrais intervêm comprando e vendendo dólares. Da mesma forma, o setor privado liquida os seus contratos em dólares, né, predominantemente e globalmente. Como reserva de valor, a maior parte das reservas estão em dólares e os títulos denominados, instrumentos de dívida denominados na moeda estadunidense predominam também. O euro consegue exercer todas essas funções fora da área do euro, fora da jurisdição específica que ele origina, porém não tem a mesma liderança e às vezes tem uma proeminência maior no seu entorno geográfico, em países que estão mais vinculados à União Europeia ou aos países que pertencem à União Europeia. Nem todos os países que pertencem à União Europeia pertencem à área do euro. Por fim, é importante lembrar que outras moedas acabam tendo algum papel, mas muito localizado em algumas dessas caixinhas, em algum escopo e com uma dimensão bastante localizada geograficamente. Portanto, na pirâmide de Cohen, o dólar está no topo porque é universal no escopo, né, e universal no seu domínio, né. As moedas patrícias têm limitação em termos de escopo e um domínio mais regional. As moedas de elite, né, conseguem exercer alguma função para além do seu espaço de jurisdição, mas tem uma limitação ainda maior. E abaixo das moedas de elite tem toda uma classificação do Cohen, mas que no fundo estão transmitindo o quê? Aquela percepção das moedas periféricas, das moedas que não conseguem por vezes sequer exercer plenamente suas funções no plano da jurisdição que lhes dá origem. Ainda seguindo a análise do Cohen, quais são os custos e benefícios da internacionalização de uma moeda? Do ponto de vista dos benefícios, a literatura aponta uma série de benefícios, né, encapsulados nos conceitos para o Cohen de autonomia e de influência, mas desdobrando, podemos falar em redução de custos de transação, ganhos de senhoriagem, ganhos de flexibilidade macroeconômica, a capacidade de exercitar poder político, né, e ganhos reputacionais. Por outro lado, se tem muita demanda pela minha moeda, ela pode se apreciar em muitos momentos, isso produz efeitos negativos sobre comércio internacional, né, os meus produtos vão ficar mais caros, né, eu vou receber menos por eles. Né?
Também, na medida em que a minha moeda é usada internacionalmente, eu sou obrigado a atuar mais fortemente no plano internacional. Isso cria uma restrição nova, um constrangimento novo. E eu tenho que assumir a responsabilidade de lidar com as relações no plano internacional. Essa é uma relação, digamos assim, simplificada, né, por parte do Cohen, é passível de várias críticas. Pessoalmente, eu acho que se os riscos fossem tão grandes assim, nós ignoraríamos o fato, né, de que, aí eu estou trazendo elementos adicionais a essa análise do Cohen, né, como elementos que associam a visão de ciclos financeiros e ciclos determinados pelos países emissores das moedas conversíveis internacionalmente, das moedas internacionais, das moedas que estão no topo da pirâmide do Cohen. Um autor que me vem à mente agora, o José Antônio Campo. Nós poderíamos pegar a professora Ellen Ray, da London School, que por caminhos teóricos e perspectivas teóricas distintas vão dizer o seguinte: tem os países que fazem o ciclo financeiro e então aqueles que tomam o ciclo financeiro. Então o poder do dólar não tem a ver somente com uma análise de custo e de benefícios estrito sensu, mas uma análise também, né, da capacidade de moldar o comportamento das finanças. Em momentos eu vou desvalorizar minha moeda, em outros ela vai se valorizar, né, a partir dos meus interesses. Esse é o aspecto fundamental. Agora, essa análise do Cohen é para lembrar aos países, as moedas incumbentes, aos países que querem internacionalizar suas moedas, dizendo o seguinte: olha, isso gera efeitos, tem riscos aqui, a tua moeda pode te apreciar, né, novos constrangimentos externos vão surgir e também, né, há um custo de compartilhado de manter um sistema multilateral aberto. É um recado, por exemplo, para a China, né? Então é nesse sentido que essa tabela, na minha leitura, pode ser pensada. O Cohen nos lembra que é difícil medir esses custos e benefícios com precisão, que os países que querem internacionalizar suas moedas têm que ter clareza, né, do que exatamente desejam. Eu quero que a minha moeda dispute com o dólar a liderança internacional, eu quero que os meus parceiros comerciais possam realizar transações com a minha própria moeda, isso cria alguma vantagem específica e local. Esses aspectos, de novo, o que está como pano de fundo, em grande medida, é esse debate sobre a sanção ou não da China, tem que ser pensado. Até porque, né, esse processo não é neutro do ponto de vista das contas externas. Se eu quero que a minha moeda se internacionalize, eu preciso assumir que flutuações no seu preço que eu não controle diretamente vão afetar a minha conta corrente, assim como eu tenho que manter a minha conta capital e financeira aberta para que a minha moeda seja internacional. Mais uma vez, um recado para a China. E que esse é um processo dinâmico, que ganhos num determinado momento podem deixar de se explicitar como ganhos ali adiante, assim como também custos podem deixar de ser custos, e há todo um efeito sobre a dinâmica macroeconômica doméstica que precisa ser considerado.